É bastante comum, em discussões sobre política e economia, escutar aquele seu amigo ou familiar mais progressista se auto-intitular como um social-democrata. E como tal, ele afirma defender como um modelo econômico ideal o modelo adotado nos países escandinavos como a Suécia, Finlândia, Dinamarca ou Noruega. Eu mesmo já escutei esse discurso vindo da boca de um professor da faculdade. Com base em minhas experiências, no final do vídeo eu falarei a provável verdade sobre esse seu amigo progressista que se diz social-democrata. Mas no que consiste de fato o modelo econômico social-democrata dos países escandinavos? É exatamente isso que explicarei a você nesse vídeo da maneira mais direta possível. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Voltando à pergunta inicial. Em que consiste de fato o modelo econômico social-democrata dos países escandinavos? Vamos tomar como exemplo a Suécia. A Suécia é um país nórdico que tem 10 milhões de habitantes e que possui uma economia altamente desenvolvida e diversificada. O país ocupa o terceiro lugar do mundo no índice de democracia, segundo a revista The Economist. O país ainda apresenta um dos mais baixos níveis de desigualdade de renda do mundo e está entre as nações mais bem colocadas no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Essas características poderiam muito bem ter sido utilizadas para descrever qualquer outro país nórdico, e segundo alguns, isso se deve ao fato de que esses países compartilham do mesmo sistema econômico que, na visão deles, seria mais voltado para o lado social, um estado do bem-estar social, em que um estado paternalista oferece uma série de programas assistenciais para seus cidadãos, os quais são financiados através da cobrança de uma pesada carga tributária. Não é raro presenciar alguns mais exaltados intitularem um modelo econômico escandinavo como o socialismo que deu certo. Mas até que ponto essa afirmação faz algum sentido? Para responder a essa pergunta, vamos analisar rapidamente algumas características da economia sueca. Apesar de possuir uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, pessoas de classes mais altas tendem a pagar bem menos impostos do que pessoas de classes mais baixas. A alíquota máxima do imposto de renda de pessoa jurídica é de apenas 21,4%, e a partir de 2021 ela será diminuída para 20,6%. Enquanto isso, pessoas que possuem uma renda inferior à média nacional chegam a pagar até 60% de sua renda em impostos. O nível de regulamentação econômica na Suécia é baixíssimo. Lá você demora apenas 6 dias para abrir uma empresa. O mercado de trabalho sueco é extremamente desregulamentado. Lá eles não possuem salário mínimo, nem uma carga horária máxima de trabalho estabelecidos pelo governo e nem muito menos a bizarrice de uma CLT. Lá os contratos de trabalho são negociados diretamente entre o empregado e o empregador, e a facilidade de se demitir um funcionário é altíssima. Não existe multa rescisória, por exemplo. O direito à propriedade privada lá é sagrado. A legislação que defende o direito à proteção da propriedade é robusta. O Banco Central é independente. Tarifas de importação e barreiras à entrada de investimentos externos são praticamente inexistentes. O sistema educacional funciona através do sistema de vouchers. O sistema previdenciário é privatizado. E para finalizar, a Suécia possui o 10º lugar no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial e o 15º lugar no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. Na Dinamarca, a situação não é muito diferente. A carga tributária cobrada aos mais ricos é substancialmente menor do que a cobrada às pessoas mais pobres. A alíquota máxima de imposto de renda para a pessoa jurídica é de apenas 23,5%, enquanto que para os demais, essa taxa pode chegar a 56%. Não há salário mínimo e nem multa por demissão de um funcionário. Além disso, os contratos trabalhistas são bastante flexíveis, podendo o empregado negociar com o empregador o tanto de horas trabalhadas, os dias da semana e o seu salário. Barreiras tarifárias, bem como impedimentos para a entrada de capital externo, são praticamente inexistentes. Porém, isso não se limita à Suécia e à Dinamarca. Todos os países escandinavos estão sempre nas primeiras colocações em qualquer ranking de liberdade econômica ou que avaliam um ambiente favorável ao empreendedorismo. Mas resumindo para quem ainda não entendeu, os países escandinavos possuem uma economia de livre mercado, extremamente desregulamentada, porém possuem também um estado inchado que oferece uma série de privilégios para seus cidadãos,
os quais são financiados por uma extorsiva carga tributária que incide principalmente sobre a parcela da população com menor renda. Uma ideia que deixaria horrorizado qualquer progressista tupiniquim. Entretanto, esse seu amigo progressista não está completamente enganado. A Suécia e outros países escandinavos de fato vivenciaram a experiência de se adotar um Estado gigantesco e ideias semi-socialistas. Só que há um porém. Essa experiência coincidiu quase que exatamente com o único período de declínio econômico prolongado da região nos últimos 100 anos. A Suécia, desde 1860, se tornou uma economia de livre mercado, extremamente desregulamentada, e não por acaso ela teve o maior crescimento de renda per capita do mundo entre 1870 e 1950, quando então o país se tornou a quarta nação mais rica do mundo. Foi somente a partir do final da década de 60 que a Suécia adotou um estado do bem-estar social, e também não por acaso foi a partir desse período em que o crescimento econômico sueco estagnou. De 1970 a 1990, a Suécia saiu de quarto país mais rico do mundo para ser o 14º. Tudo isso em apenas 20 anos. Esse processo de decadência só terminou quando a Suécia entrou em uma profunda recessão no início da década de 90, devido ao inchaço do Estado na economia, o que obrigou o país a fazer um severo ajuste fiscal e uma série de reformas econômicas de cunho liberal em que gastos públicos foram cortados, diversas empresas foram privatizadas, monopólios estatais foram abolidos e impostos sobre herança foram eliminados, além de uma maior desregulamentação da economia e de uma redução da carga tributária, especialmente para empresários. Nos 20 anos seguintes, o nível salarial sueco subiu incríveis 70%. O que fica evidente é que o capitalismo de livre mercado adotado na Suécia e nos demais países escandinavos é que mantém de pé o seu estado paternalista, e não o contrário. Já expliquei algumas vezes em vários vídeos aqui no canal, mas é sempre válido ressaltar. Governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o mercado, e isso é o básico. Um elevado nível de gasto público e de carga tributária, sistema de saúde e educação gratuitos, além de vários programas assistenciais fornecidos por um Estado paternalista. Tudo isso já temos também há anos no Brasil, e mesmo assim o Brasil continua sendo o que é. Mais uma vez repito, governo não gera riqueza. Governo apenas se financia através de endividamento, impostos ou inflação. E das três formas, quem paga a conta sempre é o mercado. E quando eu falo mercado, eu não estou me referindo a grandes empresários e investidores que nadam em dinheiro. Eu estou falando de mim e de você, e de qualquer outra pessoa que oferece e consome qualquer bem ou serviço na economia sem espoliar ninguém. Só quem gera riqueza é o mercado, e ao reconhecer isso, fica fácil perceber que quanto mais livre ele for, maior será a riqueza gerada por ele. Então, na verdade, o que acontece é que em 99% dos casos, esse seu amigo, familiar ou professor que se diz social-democrata nada mais é do que um socialista radical que tem vergonha de suas próprias convicções e tenta se esconder atrás de um discurso polido ou de um título aparentemente mais moderado. O fato é que esse seu colega provavelmente não defende a social-democracia. Possivelmente, ele nem ao menos deve saber o que isso significa. Quem dirá dizer que ele defende o modelo social-democrata sueco ou de qualquer outro país. Na grande maioria das vezes, o que ele defende é um modelo econômico intervencionista em que ele aplaudiria até com os pés, se possível, aberrações econômicas como congelamento de preços, estatização de empresas ou uma cobrança exagerada de impostos sobre a parcela mais rica da sociedade. Tudo isso em nome da justiça social. O que ele defende, na verdade, é o modelo econômico de países como Venezuela, Bolívia, Argentina, etc. Ele apenas tem vergonha de assumir isso. Eu, particularmente, sou extremamente a favor que nós copiemos o modelo econômico escandinavo. E seu amigo, será que ele realmente toparia copiar o sistema econômico escandinavo aqui no Brasil? Eu tenho a ligeira sensação que não.